João capítulo 9 e o versículo de número 3, se puder abrir aí a sua Bíblia, João capítulo 9 e o versículo 3, vamos ler todos juntos, acompanhando ou na Bíblia ou na tela, o que está escrito ali, para a gente concluir a nossa reunião hoje. Quero deixar essa palavra, não vou pregar, a palavra já foi pregada, mas deixar este versículo para todos nós, e a partir dele deixar aqui algumas orientações aos obreiros. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 4 agora. Importa que façamos, vamos repetir a leitura no 3, 1, 2, 3. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. No versículo 3, que nós lemos anteriormente, Jesus revela o porquê da enfermidade, do problema daquele homem que era um cego. Jesus mostra que o problema dele tinha um propósito. E qual era o propósito? Para que nele, na vida dele, fosse manifesta a glória de Deus. E no versículo 4 ele diz: importante que façamos as obras daquele que me enviou. Nós temos aqui algumas coisas importantes que a liderança, principalmente a liderança da igreja, precisa considerar. Primeira coisa, há uma necessidade. Há uma versão que diz: é necessário que se faça as obras. Então a primeira lição deste versículo é a necessidade que existe de fazer a obra de Deus. Eu estava pensando hoje sobre a situação que o mundo vive, e também pensando que nós não podemos parar, nós não podemos ficar reféns da situação e dizer assim: quando tudo acabar, quando não tiver mais vírus, eu vou voltar a fazer a obra de Deus. Eu creio que Deus, enquanto eu meditava e orava um pouquinho hoje à tarde sobre essa questão do trabalho da igreja, o trabalho do obreiro, eu creio que Deus permitiu essa situação, não é para a gente parar, é para a gente aprender com ela. E louvo a Deus porque o tema da nossa igreja este ano é o ano da capacitação. Então Deus está querendo nos empurrar, vamos dizer assim, para situações novas, que a gente use a criatividade, que sejamos polivalentes e entendamos que é preciso sair um pouquinho da caixinha, né? Daquilo que a gente estava acostumado, que já éramos treinados, já era no automático. A gente precisa sair daquilo que a gente estava já habituado e entrar para situações novas. Como dar sequência na obra de Deus? Como continuar dirigindo a igreja? Como continuar ganhando almas? Porque eu li também uma reportagem hoje que voltou um foco de contágio na Nova Zelândia, que era um país que já tinha declarado que havia zerado o problema. Não sei se alguém viu também, Wagner viu. Então voltou o contágio na Nova Zelândia, voltou na China e voltou em outros lugares. O que a gente está percebendo é que o problema parece que vai demorar um pouquinho. Talvez, o repórter que estava lá falando sobre o assunto, ele disse que talvez esse problema continue e a gente tenha que conviver com ele. Se torne como outros problemas, outras enfermidades que existem e que até hoje não foram curadas, não há cura. E o ser humano tem que tratar, tem que lidar com ela, conviver com ela. E talvez este vírus seja, espero que não, mas talvez seja uma situação dessa que não vai acabar. Vai minimizar aqui, de repente começa a piorar em outro lugar, volta, né? O vírus sofre mutações, volta de outra forma, começa novos focos de infecção, de contágio, e a gente vai ficar parado? A gente vai ficar esperando tudo voltar como era antes? Não podemos. A gente tem que se adaptar à nova realidade.
Então, há uma necessidade. Eu estou usando esse texto para dizer isso para os irmãos, para os líderes que estão aqui, para os que estão em casa acompanhando também. Há uma necessidade. E ela não acabou. O vírus não pode nos atrofiar. O homem que estava com a mão atrofiada, Jesus o curou e ele teve agora liberdade, depois da cura, de fazer a obra do Senhor. Então não deixe a circunstância te atrofiar. Não vamos parar. Nós vamos declarar aqui nesta noite, nós, obreiros, líderes, dirigentes que estão aqui, que estão em casa, que são do grupo de risco, irmãos, irmãs, nós vamos continuar trabalhando com responsabilidade, claro. Não estou dizendo que a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia ou da forma que fazíamos antes do vírus. Eu estou dizendo que a gente vai ter que criar novas formas, novos métodos e continuar fazendo a obra de Deus. A necessidade existe. Então diga comigo, há uma necessidade. E qual é essa necessidade? Necessidade que a gente tenha uma atitude, que tenha uma ação da nossa parte. Olha o que Jesus falou: é necessário, importa que façamos. Aqui está no plural. Eu e você devemos fazer a obra de Deus. Hoje é uma reunião de líderes, obreiros que estão aqui, que estão em casa, desde cooperador a pastor, dirigentes de congregações, líderes de departamentos. Nós precisamos fazer alguma coisa, criar métodos para fazer. Há uma necessidade e a gente tem que fazer. Fazer o que, pastor? Pregar o evangelho. Mas não está podendo ir nas casas entregar folheto, porque é perigoso. Vamos então nos render à tecnologia, porque tem gente que antes do vírus era muito resistente, né, à tecnologia, alguns até mais exagerados. Isso é do diabo. Não, irmãos, a tecnologia, as coisas que existem, elas são neutras. Ela pode ser de Deus ou do diabo, depende. Se a gente tomar posse e usar para as coisas de Deus, será coisa de Deus. Lembra de antigamente, quando alguém falava da televisão? Não, isso aí é coisa do diabo. E o diabo acreditou, tomou posse, e hoje só tem coisa do diabo mesmo. Tem pouca coisa de Deus lá. Agora, não vamos fazer o mesmo com a internet. A internet está aí. Tem coisa ruim? Tem. Mas é um instrumento que Deus nos deu para a gente usar. Então, você vai usar mais a internet. Vai usar para quê? Para divulgar a palavra, divulgar os cultos da sua igreja. Como eu posso evangelizar? Eu estava pensando hoje à tarde, como eu vou evangelizar agora nesse novo tempo? Se a gente não pode fazer uma aglomeração, um culto ao ar livre, uma cruzada, nem entregar folheto, é perigoso, não pode mesmo, pelo menos nesse momento. Como que a gente pode fazer? A gente pode falar para um amigo que não é crente: olha, tem aqui a página da nossa igreja, assista o culto. Que hora que é? Domingo, 18 horas. Porque tem muito crente que está aproveitando o momento da pandemia, e aí nem vem, porque não pode vir, alguns, e além de não vir, não participa. Na hora do culto é capaz que esteja vendo outra coisa, assistindo outra coisa. Mas eu convoco vocês que estão aqui, os que estão em casa, vamos nos levantar como soldados de Jesus e divulgar, pega lá um amigo que não é crente, manda lá o culto para ele. Olha, assista o culto da minha igreja, e ele pode aceitar Jesus lá pela internet. A gente vai pegar o nome dele, vai entrar em contato, vai mandar uma mensagem, vai ligar. Então é preciso que nós façamos, está no plural. Então eu e você, todos nós precisamos fazer a obra. A gente não pode ter contato físico agora, mas a gente pode falar de longe, né? Então diga para alguém do seu lado aí, próximo a você, que não está muito próximo, mas diga: olha, eu e você precisamos fazer a obra de Deus. Não podemos ficar parados. É uma reunião de líderes, está transmitindo o culto, a reunião, mas não tem nada a se esconder, né? Tem gente que não está fazendo nada. Tudo bem, não quer vir no culto porque tem medo, amém, a gente respeita isso. Mas faça alguma coisa para Deus de alguma forma. Se envolva na obra. Se é jovem,
se envolva evangelizando aqueles que são da sua idade. Se é obreiro, da mesma forma, incentive aqueles que são seus liderados para fazerem a obra, para divulgarem a palavra de Deus. E Jesus fala de quem é a obra. Mas antes de falar de quem é a obra, ele diz assim: importa que façamos as obras. Está no plural. Isso quer dizer o quê? Que o irmão A sabe fazer determinada coisa, ele toca, ele canta, então ele vai ajudar a gente aqui na live, no culto, ele prega, ele vai ajudar aqui pregando, ele dirige o culto, ele vai ajudar dirigindo o culto. Ah, mas ele só sabe, ele só tem facilidade de comunicação, ele só sabe conversar com as pessoas, ele pode pegar o telefone, lá na congregação, pega uma relação de membros. Eu conversava com a Marta Costa, que é a nossa deputada, e filha do nosso presidente, pastor José Wellington, e eu conversava com ela a semana passada, e perguntei do pastor José Wellington como que ele estava, e ela disse: ele passa o dia todo orando, lendo a Bíblia e ligando para os irmãos. Tem 85 anos, não pode sair, grupo de risco. Ela falou assim: ele fica lá na casa dele o dia todo, ora, lê a Bíblia e liga para os irmãos, lembra de um, liga para um, liga para outro. Os irmãos ficam admirados, né? Que bom que o senhor ligou para mim. E a gente pode fazer isso, claro, o pastor não consegue fazer isso sozinho, claro, o pastor Zé Wellington não consegue ligar para todo mundo, mas ele tem uma equipe que lhe ajuda, e os irmãos podem fazer isso também. Eu não consigo, eu fiquei 8 dias com o celular estragado, quebrado. Quando eu liguei o celular, veio tanta mensagem que até hoje eu não respondi ainda, que é muita mensagem que vai acumulando, e a gente vê que são coisas que de repente alguém pode ajudar, alguém pode olhar um pedido de oração que foi feito na internet e avisar a gente, que não dá para ver, eles mandam lá no Facebook, a gente não consegue acompanhar tudo, uma pessoa só, ainda mais a gente que lida com o povo, é muita coisa, muita mensagem, a gente não consegue, mas um irmão, um obreiro, uma obreira, um jovem pode olhar: olha, pastor, tem uma irmã, uma fulano de tal, que pediu oração lá, traga para a gente. E eu quero perguntar: quem quer se unir comigo para a gente fazer a obra de Deus neste novo tempo? Porque tem gente que não está nem aí, não está nem aí. As coisas estão acontecendo e o mundo está mudando, e a pessoa simplesmente se esconde lá, como na época de Gideão, né? Tinha um monte de gente escondida lá nas cavernas, tudo com medo do povo, dos inimigos. Mas Gideão não, Gideão arrumou um jeito, ele foi estratégico, não podia ir para o lugar de costume, ele foi para o outro lugar, mas continuou trabalhando, e Deus honrou a fé de Gideão. Deus vai te dar estratégias para você fazer algo para Ele. Quem quer continuar fazendo a obra de Deus, diga um amém bem forte aí. Quem vai ajudar o seu pastor, o seu dirigente, o seu líder, dê um glória a Jesus aí. Então vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Está dentro dos assuntos que eu precisava passar aqui para os irmãos. O outro assunto que eu preciso passar para os irmãos é um relatório da nossa igreja, do nosso campo. A igreja não parou. Nós incentivamos o culto doméstico, continue fazendo, os que não podem estar no templo principalmente. Temos o culto online, foi sugerido para nós, além do culto online pelo Facebook, fazermos o culto online pelo YouTube. O irmão Jackson correu atrás, já providenciou, está transmitindo, né? Pelo YouTube e pelo Facebook, porque às vezes a pessoa não tem rede social, o Facebook, mas o YouTube qualquer um tem acesso. Então, não basta apenas a gente sugerir. A sugestão foi muito boa, foi do pastor Moacir, nosso vice-presidente, e que sempre está aí nos ajudando, nos apoiando, e outros irmãos também que pediram, mas agora está aí a ferramenta. Use, divulgue, participe, interaja. Temos então o Facebook, temos o YouTube, temos os grupos de WhatsApp, onde você pode participar. A igreja sede aqui tem um grupo dos irmãos da sede, os obreiros têm o grupo deles,
Os líderes têm o grupo deles, as congregações têm os seus grupos. É o lugar que a gente deve usar, não para ficar discutindo política, isso discute em outros grupos, mas é um lugar para a gente usar para divulgar os trabalhos da igreja, ficar inteirado nos trabalhos da igreja. Além disso, nós temos o culto presencial. Obedecendo todas as regras, a gente precisa continuar com esse trabalho também. Só vamos parar se houver uma ordem judicial. Enquanto não houver, a gente continua fazendo. Estamos liberados para fazer com as devidas providências aí de higiene. Também a Santa Ceia não parou. Temos a Santa Ceia em torno de 2.400, 2.500 cálices e pão, né? Entregues no campo todo, nesses meses de pandemia, em cada mês, né, de Santa Ceia. Talvez haja um pouquinho mais de membros, entre membros e congregados, uns 3.000 e pouco, mas temos aí uma boa média. Eu acredito que pelo menos 80% da membresia está participando da Santa Ceia. Mas cabe a nós, os líderes, verificarmos quem não participou ainda. E quem não participou, a gente oferecer possibilidades para eles participarem. Eles podem passar aqui durante o dia, sempre tem um obreiro aqui, alguém que está disponível para atender os irmãos. Eles podem também receber em casa, se não puderem vir aqui. Irmão Paulo Brito, irmã Edna e equipe fazem um lindo trabalho, né? Só aqui na sede são mais de 100 irmãos atendidos em casa com a Santa Ceia. Quero até perguntar se alguém aqui que não participou da Santa Ceia ainda, levante a mão. Tem o irmão Marco, imaginei, né, porque ele não estava vindo nos cultos, o irmão Antônio estava trabalhando fora, né? Então, após o culto, os obreiros, por gentileza, irmão Gerson, irmão Valdir, ajude servindo a Santa Ceia para eles. E você que está em casa, na internet, eu não recebi a Santa Ceia ainda, a gente pode falhar, né? Você mande uma mensagem para nós que amanhã mesmo alguém já vai levar para você. Então, um relatório que eu estou passando para os irmãos dos trabalhos que estão acontecendo. A igreja não parou, a obra de Deus não parou. Temos também outras orientações aqui que dizem respeito à assistência social. Quero, antes de orientar, agradecer. Muita gente ajudando, contribuindo, mas nós estamos num projeto chamado Pátria Voluntária, e nós estamos arrecadando itens de higiene pessoal para enviarmos para casas, abrigos de idosos. Então, todos que estão envolvidos, nos ajudem e mandem o quanto antes o que você puder. Você que está em casa também, quiser doar, seja em espécie ou no produto, entre em contato com o irmão Alessandro, que é o dirigente lá do Colinas, ou conosco também, a gente vai encaminhar, e faça a sua doação, e nós estaremos depois entregando para estes abrigos, e comunicando aos irmãos a quantidade e os locais que foram contemplados, né? Temos também a questão das construções, que aqui é mais para os dirigentes. Estamos com tudo parado, né? Então só faremos obras de emergência. Os irmãos tenham compreensão, aguardem, os projetos fiquem na gaveta por enquanto, e só faremos obras de emergência. E por último aqui, que eu quero passar aos irmãos, temos o relatório do mês de maio, né? Não sei se é abril ou maio, estamos em junho, né? Esse é o relatório de maio, que está aí disponível no templo ao lado, no templo anexo. Os dirigentes podem lá retirar o relatório por ordem alfabética. Então, procure lá a sua congregação. Colinas, está lá no C. Né? Atenas, está lá no A. Procure lá, retire o relatório para você acompanhar como está a sua congregação. E aproveito o momento também para agradecer todos os irmãos que continuam contribuindo. Eu sempre digo que assembleano, batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é uma bênção, né? Tem muitos irmãos que não podem estar no culto, mas ligam para os irmãos que estão aqui, os obreiros da tesouraria. Olha, vem buscar o meu dízimo, vem buscar a oferta. Outros mandam pela conta, para que a obra continue caminhando. Então, que Deus abençoe a todos.
para nós, fica aqui a gratidão em relação a vocês e a responsabilidade de administrar da melhor forma possível os recursos que os irmãos entregam na obra do Senhor. E por último, os diáconos já se preparam, nós estaremos contribuindo já já. Quero também lembrá-los que amanhã é aniversário da Assembleia de Deus. Então a nossa equipe de mídia, irmão Jackson, vai postar aí para vocês uma mensagem sobre este aniversário, e todas as congregações, todos os obreiros, divulguem e vamos valorizar a nossa amada Assembleia de Deus, que amanhã, dia 18 de junho, completa 109 anos. São os avisos e as orientações que eu tenho, e só reforçando o que já falei no início, os dirigentes, onde está sendo permitido realizar culto, realizem com todo o cuidado possível. Sejam firmes com os irmãos, não permitam toques, abraços, às vezes até eu mesmo esqueço, já vou estendendo a mão para alguém, né? Mas se eu fizer isso, você me lembra, pastor, não pode, né? Porque a gente precisa evitar. A onda agora de contágio, ela veio para o interior, então está aumentando os casos no interior, inclusive aqui em Birigui, e a gente precisa ter o máximo de cuidado possível. Realizem os cultos, sempre orientando que todos precisam estar de máscara e obedecer aí o distanciamento que os irmãos já sabem qual é, né? E também álcool em gel para todos, né?